Bom, informação agora do Ministério da Saúde. Fumar dá câncer, você já sabe. Não, a informação é o seguinte: o Brasil está mais gordo. Né? Como dizer assim, é politicamente correto dizer obeso, mas estou falando gordo. De acordo com o Ministério da Saúde, 1 em cada 5 brasileiros estão acima do peso. E eu estou vendo aqui, deixa eu ver, o Pedrão está ali, o Fábio também está ali, o nosso convidado, enfim, a turma está por aqui. O aumento da obesidade é um dos fatores que pode ter colaborado para várias doenças que acontecem na população. O número, portanto, de brasileiros diagnosticado, por exemplo, com diabetes cresceu bastante. Nós vamos perguntar agora para o nosso convidado. O Rio de Janeiro é a capital com mais diagnóstico de diabetes. Já o número de pessoas com hipertensão cresceu 14%. Mas eu acho que não é só por causa da obesidade, é também por causa do noticiário, né? A gente faz esse noticiário aqui, os caras ficam bravos, para não falar outra coisa. O Rio também é a capital com maior prevalência de diagnóstico de hipertensão. Nós vamos conversar agora com o Dr. Paulo Rosenbaum. Dr. Paulo é endocrinologista do Hospital Albert Einstein. Paulo, boa noite, obrigado pela gentileza. Prazer. Bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Obrigado. Paulo, é certo falar obeso ou é falar gordo? Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala gordo, porque parece um pouco preconceituoso. É? E a politicamente correto é melhor falar obeso? Eu acho que a forma científica, né, a forma médica é obeso. É obeso. Né? A gente sabe que a obesidade é uma doença, né? Então a gente não pode tratar de uma forma preconceituosa, o gordo, né? Porque essa pessoa tem já grandes dificuldades na vida. A qualidade de vida dessas pessoas geralmente tem um comprometimento, tanto por causa de estigma social, dificuldade no emprego, dificuldade de transporte, isso desde a infância, né? Desde a infância, as crianças hoje não perdoam. Tem pessoas que adquirem essa obesidade ao longo da vida? Porque nós éramos um país de subnutridos, é isso? Isso. Agora nós estamos caminhando para o outro lado? Então, a gente pode considerar, Heródoto, que até 1950, 1970, o Brasil, o que se morria mais era de doença infecciosa. Hoje, as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e a obesidade ligada a essas doenças, é o que provoca grande mortalidade, seja por doença cardiovascular, infarto, derrame e até por câncer. Então, o Brasil, que era um país de desnutrição, passou a ser um país de obesidade. Mas não, o quê? É alimentação? Não só a alimentação. Não só? Mas a falta de atividade física. Hoje, com a mudança das pessoas para as cidades, o que aconteceu é que as pessoas pararam de fazer atividade física, né? Os alimentos hoje têm um conteúdo muito maior de calorias, seja de sódio, por isso a hipertensão, ou açúcar, ou gorduras. Então, a prevalência, o aumento da incidência de doenças como diabetes e hipertensão ocorreu principalmente pela mudança da alimentação. Hoje você não consegue, não era que nem antigamente, que você sentava na mesa, você comia a família inteira reunida, se conversava, né? Hoje cada um tem um horário, os lanches, a facilidade de alimentação de deliveries, né? Então, o brasileiro, só nessa pesquisa, mostrou que diminuiu a ingestão de feijão. Né? Diminuiu? Diminuiu a ingestão de feijão. Sabia. Então, o prato do brasileiro, que foi sempre arroz e feijão, passou a ser mais os alimentos como massas, né? Então, o chamado carboidrato, é isso? Carboidratos, né? Facilitou com que aumentasse a incidência de obesidade. Essa pesquisa mostrou não só que aumentou a prevalência de sobrepeso a gente fala com IMC acima de 25 a 30. IMC é o peso sobre a altura ao quadrado, como a gente classifica a obesidade. E acima de 30, hoje metade da população brasileira a gente pode considerar como sobrepeso. De 40% em 10 anos... Metade da população? Metade da população brasileira. De 40% em 2006, cresceu para 52% em 2016. E a obesidade cresceu de 10% para 18%, quase que dobrou em 10 anos. Então, a gente tem que ficar alerta porque o problema é muito grave. Agora, Paulo, eu posso entender que algumas pessoas já têm tendência a serem obesas, diferente daquelas que adquirem por mau hábitos, como você acabou de explicar? Então, assim, a obesidade não é uma doença tão simples de se entender. Existem uma série de fatores que levam uma pessoa a se tornar obesa. Existem fatores genéticos, fatores ambientais,
fatores comportamentais. Então, é difícil da gente, quando a gente vai falar sobre obesidade, tem uma série de fatores durante a vida da pessoa que fez com que essa pessoa se tornasse obesa. Então, às vezes, uma mudança de emprego. Porque pode ter um fator emocional aí? O fator emocional está envolvido. Então, a gente sabe que as pessoas que têm o estresse crônico, né? Então, pessoas que estão com estresse no dia a dia, tendem a acumular gordura na região abdominal, que é a gordura que prejudica, né? Então, o estresse provoca a obesidade também. E isso faz com que as pessoas também acabam comendo mais, né? Então, o estresse provoca a obesidade. É um dos fatores. Você posso entender, então, de uma maneira geral, que de um lado tem as comidas, como você já explicou, mais calóricas. Isso. E do outro eu estou fazendo cada vez menos exercício, porque eu vou agora na padaria de carro. É isso aí, as pessoas cada vez... Eu vou na farmácia da esquina, eu vou de carro também, que eu não vou para não ir a pé. E eu acho que uma coisa que a gente tem que chamar atenção antes, quer dizer, as crianças brincavam na rua, brincavam embaixo do prédio. Corre, aquela E hoje, o tempo que elas ficam na frente de smartphone, na frente de computador, na frente de TV, por questões de segurança, quer dizer, isso mudou muito, né? Então, hoje, o tempo de tela é um problema, né? Então, existem recomendações da Organização Mundial de Saúde para evitar esse excesso de uso de tela, inclusive na hora que está comendo. Hoje as crianças comem assistindo TV ou mexendo num tablet. Isso não tem sentido, né? Bom, mas e aí? É uma questão comportamental, como você falou, também. E pode ser educacional? Com certeza, eu acho que a gente tem que dar exemplo, né? Então, Você está dando exemplo, que você está um corpo de bailarino espanhol. A gente tenta, né? Por isso eu faço exercício, a gente tem que dar exemplo, né? A gente que é profissional de saúde, a gente tem que se comportar e dar exemplo. Mas a brincadeira hoje à tarde aqui na redação, sabe qual é? Mas você vai convidar o médico para vir aqui, agora ele precisa vir, não pode ser o médico obeso, né? Isso com certeza. Isso a gente ouve também. No consultório a gente ouve essa piada. Se o senhor fosse gordo, eu não estaria aqui, né? Então a gente tem que... Na prática, tem que saber também se alimentar de uma forma correta, né? Fazer exercício regular, né? Hoje, o que se recomenda em termos de exercício é muito difícil. São 5 vezes por semana, de 30 minutos a 1 hora. Atividade aeróbica. Porque tem que fazer todo dia. Todo dia. Quem que consegue fazer hoje, todo dia, exercício 5 vezes por semana? Você corre? Corro. Parabéns. Por isso que você está levanto às 6 da manhã, hoje eu corri 4 quilômetros de manhã. Então tem que seguir o seu exemplo. E andando tudo, chegou a 5 quilômetros. Parabéns. Então, hoje as pessoas cada vez Mas eu corro porque meus credores gritam pega, entendeu? Então é mais fácil correr, né? Tá. Então, assim, eu acho que é educacional mesmo. Conforme a gente tem que dar esse exemplo, eu acho que em casa os pais já tem que tentar se alimentar junto com as crianças, então começar comendo um prato de salada junto, ensinar como se... Quer dizer, se ensinar deve comer, pelo exemplo. Né? Por exemplo. Esse é mais duro, né? É difícil. Porque aí eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Com certeza. Mas eu acho que tem o papel do governo, o papel das escolas. Claro, então, hoje a gente vê o papel da propaganda, né? Então, acho que o governo tem que ter uma censura nas propagandas, os horários de propaganda de alimentos muito calóricos, né? E estimular a atividade física. Então, e oferecer para a população lugares para poder realizar atividade física, parques, segurança, né? Medidas de estímulo para exercício. Agora, te pergunto assim, é também uma questão de convencimento pessoal, né? Se a pessoa não está motivada a perder peso... ninguém vai fazer ela conseguir perder peso. Então, a pessoa precisa querer. Eu conheço aquelas pessoas que se matricularam em não sei quantas academias de ginástica, vai 1, 2 vezes, nunca mais vai depois. Aí, segunda-feira eu me matriculo uma outra, ele também não vai. Quando a gente fala de tratar a obesidade, não é só dar remédio ou dieta, a pessoa tem que mudar o comportamento. Se a pessoa não mudar o comportamento, a gente não vai conseguir fazer nada. Essa que é difícil, hein? Isso é o mais difícil. Eu acho que esse é o mais difícil, né? Portanto que o tratamento da obesidade hoje é multiprofissional. Às vezes precisa de psicólogo, precisa passar por uma nutricionista, né? Um endocrinologista. Então não é uma coisa tão simples assim, né? O médico Dr. Paulo Rosenbaum, endocrinologista do Hospital Albert Einstein, gentilmente aqui conosco. Paulo, uma pergunta direta agora. Remédio para emagrecer resolve? Remédio sozinho não resolve. Não né? resolve. Hoje, nós temos novas armas para o tratamento da obesidade. Né? Alguns remédios que se usava para diabetes, hoje a gente tem conseguido utilizar para obesidade.
o remédio tem que ser prescrito por um médico, endocrinologista de preferência, que tenha conhecimento do que esse remédio pode trazer de benefício para a pessoa e os efeitos colaterais. Agora, o remédio sozinho, não adianta a pessoa procurar o médico e querer alguma cura milagrosa que não existe. A pessoa tem que estar motivada a mudar o estilo de vida, que é a coisa mais difícil, né? Então, modificar o estilo de vida é uma coisa comportamental. Então, não adianta o paciente vir no consultório e você prescrever um remédio e o paciente ir embora. Você tem que conversar, perguntar o que ele faz no dia a dia, o que ele pode modificar. E é uma questão de convencimento. E a pessoa tem que estar motivada. Se ela não estiver motivada, ela não vai aderir a nenhum tratamento, seja com remédio, com dieta. A pessoa precisa querer realmente, precisa ter força de vontade. Né? Paulo, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Prazer em conhecer. Boa Muito noite, obrigado. prazer é meu.